tudo bem? Estamos aqui fazendo esse vídeo para falar de um tema que as pessoas estão pedindo muito para saber o que é e para ter mais conhecimento a respeito, que é a limpeza e conservação da gaita. Isso é uma coisa muito importante porque hoje em dia é caro, né? É caro, gaita é caro, assim, não em comparação a outros instrumentos, né? Comparação a uma guitarra, uma bateria, a gaita não é cara. Mas é caro, custa dinheiro. Se você tem uma gaita importada, por exemplo, você vai pagar um pouco mais caro, 300, 400, 500, 600, tipo, 600 reais, dependendo do tipo da gaita que você usa. Até mais de R$ 1.000 se for uma gaita cromática, por exemplo. Então é preciso a gente conhecer algumas coisas de limpeza e conservação para que dure mais. O som vai continuar a ficar bom, como o som de uma gaita nova, e também a gaita vai durar mais. Para a gente ter um conhecimento mais específico, vamos dar uma assistida aqui num vídeo falando sobre a estrutura das gaitas. Primeiro, a estrutura da gaita diatônica. Vamos olhar aqui. Bom, pessoal, vamos então ver aqui as peças da gaita, tá? Eu desmontei uma gaita aqui para vocês verem direitinho. Então vamos começar pelo corpo. Então a gente tem aqui um corpo de madeira. Nós temos gaitas com corpo de madeira ou ABS e tem algumas que são de alumínio também. Eu não tenho de alumínio porque eu não gosto. Esse aqui é um corpo de uma Bendis, gaita que existia no Brasil, muito legal. Não existe mais agora. E o corpo, tá vendo? Então aqui, onde tem as partes mais longas, são as notas mais graves. Conforme vai ficando mais agudo, vai diminuindo o espaço, ou seja, é menos ar que circula. Então, aqui tem um corpo de ABS, né, translúcido, fica bonita a gaita, fica bem legal, mas o sistema é o mesmo, tá? As partes mais longas, as notas mais graves, e vem aumentando para os agudos. Então aqui a mesma coisa, a placa de vozes, isso aqui chama-se placa de vozes. Então aqui, ó, é a placa de vozes das paletas de sopro. Então, mostrando assim, né, daqui para cá, também a mesma coisa. As paletas que são sopradas, elas ficam mais para dentro da placa de vozes, tá vendo? Elas ficam afundadas. Então aqui é a parte de baixo. Então quando a gente sopra, essa paletinha aqui vibra. Tá vendo que ela tá aqui, ó? Ela vibra. E aí o som é emitido pela vibração dessa paletinha aqui. Aqui. Difícil focar, né? Isso. A vibração dessa paletinha aqui que faz sair o som. Então, a gaita ela vem com a placa de vozes em cima, de soprados, e embaixo, né? Aí embaixo vai essa aqui, que as paletas ficam aparentes. Então fica em cima aqui, né? Tem uma gaita aqui, tá vendo? As paletas de sopro, e aqui as paletas de aspiração. Então a gaita é isso aqui. A gaita é aqui, paletas de sopro e paletas de aspiração. Certo? Então ó, dá para ver o material desgastado aqui, que ela foi afinada manualmente, né? Esses desgastes aqui que tem no material, tá vendo? Foi feito manualmente. E aqui temos as placas de vozes, né? Placa de voz da Marine Band. Essa é a placa de voz superior que vai em cima, que tem os números. E aqui a placa de voz inferior que vai embaixo. Depois aqui a gaita montada, tá? Ó, parafusos, né? Para segurar melhor a gaita, para segurar o som, para vedar mais, né? É isso aí. Legal. Então essa é a estrutura da gaita diatônica. Vamos ver aqui agora a estrutura da gaita cromática. A cromática. Essa aqui é a gaita cromática. Então ela tem uma chave. Tem muita gente que fala que é gaita de botão, né? O nome mais popular, mas o nome dela é gaita cromática. Então quando a gente aperta essa chave, que a gente chama de chave também, tá?
o que acontece aqui. Olha o movimento que acontece dentro da gaita aqui, ó. Ó. Então, o que que isso significa? Vou mostrar uma gaita cromática aqui desmontada. A gaita cromática desmontada, ela tem 2 andares. Na parte de cima, em cada orifício, tá vendo? Nós temos 2 palhetas. Cada orifício temos 2 palhetas. Por exemplo, no orifício aqui, ó, a gente tem 2 palhetas. Uma é de sopro, outra aspiração e assim por diante. Essa é a parte que é sem o uso da chave. E na parte de baixo, tá vendo? Na parte de baixo nós temos mais 2 grupos de palhetas, sopro e aspiração também. Só que essa parte aqui é o uso da chave. Então, quando a gente... Aqui tá a estrutura, né? Já a gente fala. Então tem aqui. Tem essa partezinha aqui que a gente coloca aqui, onde vai correr o... Né? Tem a chave, onde ela corre aqui. Quando a gente aperta, ela corre. Ou seja, ela libera e tampa os orifícios. Libera e tampa. Esse movimento. Então quando a gente tá natural, né? Que é assim, né? Quando a gente tá natural, ela tá... Quando aperta, ela só libera de baixo, tá? Então é isso que acontece com a gaita cromática. Um mecanismo muito interessante. Legal, então vocês viram aí a estrutura de 2 gaitas, a gaita diatônica e também a gaita cromática. Agora falando mais especificamente da parte de limpeza e conservação, vou falar um pouco de como desmontar a gaita e alguns detalhes, tá bom? Dá uma olhada aqui mais nesse vídeo. Vamos lá, pessoal, fazer um vídeo aqui sobre a limpeza de gaita, né? Então eu tô com essa gaita aqui, que é uma Marine Band. Só que essa Marine Band ela foi customizada, né? Então o que que ela tem de diferente aqui? Ela tem parafusos. 2 parafusos aqui, tá vendo? Normalmente a Marine Band ela tem 4 preguinhos. Então às vezes quando a gente vai abrir, a gente vem com uma chave de fenda aqui, começa a forçar, é horrível. Então é muito chato de fazer isso porque você acaba danificando o buraco onde está o prego e tal. Então não é o ideal fazer isso na Marine Band. Mas por exemplo, se você tem uma outra gaita que tem parafuso, então você só vem, desparafusa. Aí eu não vou desparafusar ela para a gente não perder tempo. Então você desparafusa e aí você vai tirar as 2 placas de proteção, né? Tirou as placas de proteção, vai ficar isso aqui a gaita, só o corpo com as placas de vozes. Aí, se for uma gaita também que tenha parafusos aqui, você vai tirar todos os parafusos, mas por exemplo, essa aqui é uma Marine Band e ela veio com os pregos. É muito chato de abrir porque aí quando eu fechar ela de novo, ela vai ficar vazando ar. Então eu teria que mandar para um customizador, que daí o customizador vai botar parafusos ao invés de prego. Então aí respondendo também é uma pergunta que fizeram ontem a respeito da customização de gaita. Quer dizer, fizeram no grupo de WhatsApp, né? Então beleza. Então, se você tem uma gaita que tem os parafusos, então você vai desparafusar as 2 placas de vozes, vai tirar, e aí vai ficar só assim no corpo. Esse é um corpo de madeira e esse é um corpo de ABS. Tá vendo? Tem até uma sujeirinha aqui, ó. Isso aqui é a sujeira de saliva seca. Então a gente pode vir e tirar. O corpo de ABS você pode passar água, passar uma escova, não tem problema nenhum. Agora de madeira já não é bom passar água, você vem aqui só limpando essas partes. Muito cuidado para não quebrar isso aqui, né, esse pente. Então só vem limpando aqui. Nas palhetas é melhor não fazer nada, porque senão é sujeito você enroscar um algodão, um pano e acontecer isso aqui, ó. Levantar a palheta, tá vendo? Aí levantou a palheta, se entortar ela é difícil de arrumar de novo e é difícil de achar o ponto. Então isso já é uma coisa mais para profissional. Então as placas de vozes não precisa limpar, tá? Aí depois você fecha a gaita de novo, beleza. Só que quando você está tocando, você toca, né? Então, como a gente está com o ar quente, então às vezes ele condensa aqui nas paredes aqui
da gaita, né? Então fica umas gotículas. Então o que acontece? Sempre que você tocar, você dá uma batida assim na perna com o bocal para baixo, uma batidinha de leve, dá uma limpadinha assim. Depois você pode pegar um paninho, passar um pano e deixar ela em cima da mesa um tempinho assim, porque daí vai escorrer mais daquela condensação do ar que aconteceu. Então vai escorrer bem, aí você escorreu, você dá mais uma batidinha de novo, passa no pano e guarda. Evita deixar a gaita parada assim, porque aí vai juntar pó aqui em cima e vai cada vez mais criar crostas aqui dentro. Então evita. O importante é sempre que parou de tocar, dá uma batidinha nela. Deixa assim, depois guarda ela no estojinho ou numa caixinha que você tenha, tá? Para ela ficar bem certinha, não ficar caindo pó em cima. Então, essa é a manutenção que a gente pode fazer. E o que é importante também tipo, se você tomar café, refrigerante, comer, escove os dentes antes de tocar, porque senão toda aquela substância que está na saliva vai ficar aqui na gaita também. E isso vai deteriorar cada vez mais o material das placas de voz, vai oxidar. Quando começa a oxidar, vai perdendo o som, tá? Então isso é importante, cuidar disso. Então procurem não mexer nas placas de voz. Depois, se vocês quiserem fazer um curso para aprender a mexer, aí tudo bem, é legal, aí vai saber o que está fazendo. Mas até aí, até não saber, melhor não fazer, tá bom? É isso aí. Bom, eu falei ali no vídeo, né, para não mexer nas placas de voz, mas aquele vídeo, depois que eu fiz aquele vídeo, que apareceram dúvidas, por exemplo, pessoas que estavam com gaitas paradas há muito tempo, e aí a pessoa falou, mas minha gaita quando eu toco, eu sinto cheiro e gosto de mofo. Então aí para isso, realmente, aí nesse caso, né, aí precisa ter um trabalho. Então quando a gaita está assim, está com um odor que não está bom e um gosto também quando toca, o que pode fazer, né? Depois de você desmontar desse jeito que apareceu aqui, né? Você vai desmontar ela. Então, no corpo de, por exemplo, se for um corpo de ABS, né, o plástico, você pode passar detergente com uma buchinha, alguma coisa assim para dar uma limpada. Se for corpo de madeira, então você faz uma solução de bicarbonato de sódio e água e vai passando, por exemplo, você pega, quer ver, vou pegar aqui uma gaita aqui, por exemplo, você vai, né, vai molhar um paninho nessa solução e vai passando e vai secando. Passa e seca, passa e seca, passa e seca. No corpo de madeira você faz isso. No corpo de ABS, tudo bem. Nas placas, aí você pode fazer uma solução de água, bicarbonato de sódio e limão e pode deixar de molho um pouco também, pode passar com cuidado. Nas placas, para não acontecer aquele problema que eu falei de puxar a palheta, você só deixa as placas de molho por um período rapidinho e depois passa um pano, dá uma limpadinha, deixa bem sequinho para aquilo não enferrujar, não oxidar, não acontecer as coisas. E aí vai ficar legal, tá? O importante também é o detalhe de quando tomar cerveja, tomar café, refrigerante, comer doce, almoçar, sempre escovar os dentes, porque senão aquela substância vai impregnar na gaita, aí o som dela vai ficando cada vez pior, tá? Então isso fazendo essas coisas, tua gaita vai ficar legal. Um outro detalhe também que é muito importante, se você deixar a gaita no bolso, você vai sair e deixar a gaita no bolso, põe ela dentro de um estojinho, ou faz um estojinho menorzinho de tecido, para não ficar tão volumoso como uma caixinha de gaita normal, né? Que é um pouquinho maior. Então faz um estojinho menorzinho de tecido. Evita deixar a gaita direto no bolso, porque às vezes tem coisa no nosso bolso, aqueles cordãozinho do bolso da calça jeans, às vezes entra dentro da palheta, vai travar a palheta, aí você vai ter que desmontar. Então, para evitar isso, deixa ela dentro de um estojinho legal e não deixe no carro, por exemplo, no carro quente, esquentando, que tudo isso faz a gaita se deteriorar, beleza? Então, eu espero que eu tenha contribuído para vocês aí. Quem ainda não está inscrito no canal aqui, se inscreva no canal, me siga nas mídias sociais, que tem bastante conteúdo lá pra gente, tá bom?
Valeu, até a próxima.